Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Thiago Barra é mestre em Engenharia da Computação, especialista em Ciência de Dados e Crescimento Exponencial, investidor anjo, professor e empreendedor. Possui mais de 12 anos de experiência com empresas do modo Hypergrowth, liderando equipes de marketing, crescimento, dados e operações. Já trabalhou em empresas como Itaú, foi diretor de Dados e Insights da 99, depois diretor de Growth da RAP, professor na Terra e no Instituto Capra. Hoje é CPO na Woke, e também foca em projetos de transformação digital baseado em alavancas em produto, growth e data na sua empresa Digital Forest. Thiago é daquelas pessoas que, se você conheceu, dificilmente vai esquecer. Seja porque ele vai te ensinar algo muito foda, ou porque vai te mostrar que, por mais que as máquinas e os dados sejam importantes, o ser humano que está do outro lado é muito mais. Tive o prazer de conhecê-lo ano passado e, desde então, estamos criando e desenvolvendo projetos juntos. É uma honra tê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo, Ti. Obrigado, Marília, obrigado. A gente só esqueceu de falar que eu sou pai da Helena e do Pedro, né? Nessa nossa mini bio. Verdade. E que vamos começar por aí, então. Ótimo. Já começa, né? Já começa por aí. Eu falei um monte das coisas aí que você faz profissionalmente, mas conta pra gente quem é Thiago Barra. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Marília. O podcast da Marília Cordeiro aí, da Marília Sincera. Hoje em dia o Thiago Barra de 2 anos atrás mudou, na hora que eu virei pai, então para mim foi uma mudança estrutural na minha vida. Hoje, tanto que eu fico brincando sempre quando eu mando a apresentação da minha mini bio, eu começo com pai da Helena e do Pedro, vírgula, qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida, porque o grau de aprendizagem que eles entregam todo dia para mim é algo absurdo, assim, que eu não vivi em nenhum lugar. Então, hoje eu sou mais pai do que outra coisa, né? Mas eu sou um cara apaixonado pela vida, na real. Assim, eu gosto muito das interações humanas, assim. Então, apesar de ter um background super quantitativo, né, formado em computação, mestrado em engenharia, todas essas coisas que tu falaste aí, eu sou alguém que é focado muito na interação entre as pessoas. Eu acredito muito nessa. A gente vai falar um pouco mais na frente, mas eu acredito muito nessa interação entre tecnologia e os seres humanos, né? Mais como um potencializador do que uma distopia, sabe? Então, para mim, eu venho nessa linha, assim. Então, quanto mais eu conseguir entregar para as pessoas uma mentalidade analítica e sustentável, para mim vai ser uma boa entrega. Acho que é isso. Muito bom. Obrigada. Bom, vamos lá, vamos começar agora, falar mais um pouco das suas áreas aí de atuação. Conta pra gente o que é esse tal de Data and Growth, que esse povo tanto fala, que está cada vez mais na moda e que tem muitos anos que você fala disso, né, Ti? Então, conta pra gente o que é isso. Bem, isso foi tem algumas ondas, né, de hype nessa, né? A gente segue na nossa vida, principalmente quando está perto das startups, assim, a gente tem um pouco disso. Mas acho que de uns anos para cá, 2 delas que tiveram mais notoriedade, né, que é a área de ciência de dados e a área de growth hacking, né, que o pessoal fala bastante. E basicamente, se você for pensar que a área de growth hoje, todo mundo quer uma empresa, né? Quer alguém que faça growth da sua empresa, do seu negócio, quer uma pessoa disso. Essa pessoa, ela basicamente tem que ter um skill muito forte em análise, né? Em dados. Mas é alguém que mais consome dados do que outra coisa, né? Então, ele não gera tanto, mas é mais consome dados. Então, hoje, quando a gente fala de growth hacking, pelo menos, o que o Sean Ellis falou há muitos anos atrás, quando ele lançou o termo, né? Era muito de criar muitos experimentos e hipóteses de experimentos e refutar os experimentos e alavancar e escalar os que dão certo, né? Sempre tentando sair um pouco da caixa na hora de vocês criarem os experimentos. E a área de dados, né, basicamente é a área que suporta todas essas outras áreas, né? Tanto de growth como produtos, né? Acho que em 2014, quando começou essa história, né, que saiu na capa da Wired, falando que a dados era o novo petróleo, foi um frisson, assim, todo mundo falando sobre isso aí. E virou algo muito notório, assim, todas as discussões sobre negócio, né? Então, investir Big Data, investir Machine Learning, todo esse tipo de coisa. Hoje, eu entendo que a área de dados é a área que suporta isso, então as pessoas elas tendem a ser mais analíticas. Então,
a ideia é muito mais na Digital Forest, a gente passa um pouco disso, é como a gente consegue fazer que as pessoas sejam mais analíticas também, né? Entregar um pouco disso, desse mindset para as pessoas, esse pensamento analítico, junto com algumas ferramentas de crescimento também. Então, data e growth é algo que andam junto nas empresas. Eu acho que sim. E aí a pessoa tem que começar a olhar que os dados na empresa dela é menos armazenamento e mais ativo. Quando as pessoas começarem a acreditar nisso, elas vão começar a ter mais potencialização dos negócios, né? Legal. Mas qual que é o objetivo, assim, geral? Assim, se a gente fosse resumir e simplificar, o que seria dar em Growth and growth, data. assim? Data é como, de novo, vou voltar um pouco ao que eu falei. Data é como você olhar um pouco mais aos seus dados que você gera para gerar mais insights. Então, não é só armazenamento de dados, né? Você tem que olhar para lá e poder gerar um insight dado que você está analisando os dados que você tem, né? Cruzando com outras Fazer um informações que você direcionamento possui. de estratégia, né? De tudo, né? De estratégia do negócio, mas até coisas bem táticas, né? A gente consegue analisar um pouco olhando os dados que vocês têm, ou que o negócio tem. E a área de growth é onde guia, na minha cabeça, é onde guia esse crescimento, né? Quais são os canais que têm maior probabilidade de crescimento, quais são as estratégias que você tem que usar. Então, as pessoas confundem muito marketing com growth, né? Eu acho que o time de Sim. growth é um time, não é nem um time, né? Eu acho que a mentalidade de crescimento tem que ser colocada numa empresa de uma forma que ela permeie a empresa inteira. E não tem um time. Para mim é muito parecido com um time de inovação, né? Não sei se tem que ter um time de inovação na empresa, sabe? Todo mundo vai, só quem inova é aquele time. Na verdade, não. O time de inovação ele deveria potencializar a inovação na empresa inteira. Assim como o time de growth deveria potencializar o crescimento da empresa inteira. Então, eu acho que o time de growth hoje, ou a pessoa responsável pelo growth da empresa, ele tem que ser uma pessoa que é curiosa e buscar os canais ou alavanca de crescimento que a empresa não encontrou ainda, para poder depois poder usar na escala. Ok. Vamos falar mais sobre isso para ver se dá para o pessoal entender melhor. Conta pra gente qual que foi a estratégia de growth mais legal que você já implementou, assim, qual foi o resultado que você tirou disso? Conta mais. Bem, como eu gosto muito de, quando a gente falou nisso também, né, de juntar a parte de tecnologia e analógico, tem vários experimentos que são interessantes quando a gente fala, eu explorei um canal de Facebook aqui e cresci 30% o número de novos usuários, esse tipo de coisa. Na 99 a gente fez algo nesse sentido, né? Então na 99 a gente usou uma estratégia de segmentação e clusterização que a gente conseguiu reduzir o que a gente chamava de burn per trip, né? Que é o investimento por corrida, na 99 em 30%, fazendo alguns testes dentro dos nossos próprios usuários. Então tinha um gasto muito maior por corrida, a gente conseguiu reduzir bastante isso. Mas isso é bem técnico, né? A gente vai bem segmentando nossos descontos. Na hora que tu vai dar desconto, dá o desconto para a pessoa certa. Né? Essa que é a ideia. Na RAP a gente fez algo que eu acho mais diferente um pouco, quando a gente fez um evento, a gente fez uma vez no Italy e fez uma vez no Hakuna, que é outro restaurante na época, que era da RAP. E era um evento que eu levei, depois de fazer algumas análises de dados, a gente levou pessoas que eram heavy users do Italy e pessoas que nunca tinham comprado em supermercado, nem no Italy. A gente juntou isso daí no jantar que a gente deu para os nossos usuários, nossos heavy users, e contratou alguns influencers para participar do jantar com a gente. A gente fez isso 3 vezes, uma fez uma em Campinas, uma em São Paulo e 2 vezes em São Paulo. Cara, de crescimento de aquisição de novos usuários não foi tão importante, mas se você pensar no LTV, que é o Lifetime Value, que é uma métrica muito importante para crescimento, a gente aumentou em 25% o Lifetime Value desses usuários e eles viraram evangelizadores da marca, né? Então, as pessoas que nunca tinham comprado no Italy começaram a comprar e começaram a recomendar a gente para os próximos. Então, é um jeito de fazer um cross aqui, né? Meio diferente e que funcionou bastante naquela época. Legal, muito bom. Bom, deixa eu ver minha próxima perguntinha aqui para você. Nossa, tem um calhamaço que a Marília programou aí. Pergunta. Bom, você está focando hoje em projetos de transformação digital. E o que é transformação digital para você? Bem, para mim, transformação digital é como você consegue usar os ambientes digitais hoje, ou os canais digitais, para potencializar a sua empresa. Tá? E aí, potencializar tanto estrategicamente falando, como processualmente falando. Tá? Porque uma coisa é você guiar a estratégia da empresa para ambientes mais digitais. Tá? Mas o que eu acho mais difícil, pessoas começam a fazer, não vem de uma forma muito clara, é que você começa a transformação digital internamente, né? Implementando coisas pequenas no seu ambiente produtivo, né? Então, desde
usar aplicações que sejam mais colaborativas, em vez de menos, né, que você consegue colaborar, ao mesmo tempo você ganha tempo fazendo isso. Usar ferramentas de meetings, né, que nem a gente está usando agora, muito por conta da pandemia, mas não era algo que a gente usava muito. Então, como a gente consegue potencializar isso? Implementar estratégias de Kanban, de Scrum, que não são digitais, mas geralmente é um ambiente digital que a gente implementa isso. Então, como a gente consegue colocar esses ambientes digitais dentro das nossas empresas que geralmente não tem essa veia digital, né? Então, eu acho que ela trabalha em duas frentes, né? Uma frente muito importante em estratégia. Então, cara, eu quero começar a lançar uma estratégia no campo digital. Quero digitalizar meus produtos. Então, também, como é que você digitaliza os seus produtos? No entanto, também, como é que eu consigo transformar meus processos internos de uma forma mais digital? Porque, cara, quanto de papel, por exemplo, você usa na sua empresa hoje e que pode ser digitalizado e você sabe, desde assinatura de contrato até, né, uma planilha que você tem que salvar e mandar por e-mail, que isso vai ser digital, né, pelo menos na minha cabeça. Perfeito, muito bom. Então, só para resumir aqui, existe uma questão de estratégia e talvez de realmente tornar produtos digitais e uma estratégia e uma parte que é cultural, né, de transformar ali aquela empresa mais acessível no meio digital. A transformação cultural das pessoas, eu acho que ela é mais importante do que tudo o resto, né? Porque se você tiver um super roadmap aí de entrega de um produto digital em ambientes digitais, se você entende que as pessoas que estão executando isso não têm essa cabeça, vai acontecer uma loucura aqui, né? As pessoas simplesmente não vão se falar, porque na hora de implementar, a pessoa que está implementando essa estratégia não tem conhecimento sobre esses ambientes digitais, né? Não sabe como esses ambientes digitais ocorrem. Então é importante que as pessoas também tenham esse mindset também que a gente faz isso, né? Na Digital Forum a gente fala um pouco disso também com algumas empresas. Então a gente tem que mudar essa chave na cabeça das pessoas para elas poderem caminhar melhor nessa trilha da transformação digital, né? Ótimo. E aí, juntando já essa questão de transformação digital, de trabalho remoto, de data-driven e tudo mais, como você acha que as empresas podem juntar tudo isso, principalmente essa questão muito de ser data-driven, com o olhar humano, né? Sem perder o olhar humano, sem perder essas relações? Tem dois olhares para esse negócio data-driven na minha cabeça, tá? Um é que os dados que a gente gera hoje, e tem toda uma área nova não, né? Mas toda uma área sendo criada e sendo reforçada em ciência de dados, que é como a gente olha eticamente para os dados, né? Porque os dados que você tem na sua empresa, que a gente gera, são um reflexo do que a gente é como sociedade, né? Então, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai potencializar problemas que tem na nossa sociedade no ambiente digital, né? Então, eu estou falando de preconceito racial, né? Preconceito de gênero, discriminação. Então, tudo isso é replicado no ambiente digital, né? Então, para mim, também, quando a gente olha para dados, a gente tem que olhar com essa lente de saber que os dados também têm vieses quando está gerando, né? Então, isso é importante ter uma leitura mais humana nesse momento também. Então, não só na utilização dos dados, como na geração desses dados, né? E o segundo é que nem todo mundo é número, né? Apesar de ser número mesmo, a gente é número, mas na hora que a gente vai implementar uma estratégia ou de marketing, ou qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que pensar que a gente está impactando um ser humano lá atrás, né? Então a gente viu, e eu imagino que vai linkar com isso, o dilema das redes sociais, que Sim, estava aqui na ponta da língua. Quem trabalha nesse meio há mais tempo sabe que isso, cara, não é nenhuma novidade para a gente. Assim, quem trabalha muito tempo com isso sabe que não é uma novidade, mas eu acho que deu luz para a gente, né, para como realmente o negócio é no dia a dia. E a gente pode ver que, nem necessariamente as pessoas estão implementando isso, elas têm noção que a coisa vai causar um mal tão grande, né? Mas é que as coisas acabam. Na hora que você coloca uma coisa na rua, eu falo sobre isso, sobre um produto, né? Na hora que a gente coloca um produto na rua, não quer dizer que ele seja do jeito que você pensou. Ele vai ser do jeito que as pessoas querem usar o seu produto. Então, na verdade, você vai ter que refazer até o produto do jeito que você quer lançar, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem muito que observar como as coisas estão sendo usadas, os produtos, as aplicações, né, os softwares, para a gente poder entender qual o melhor jeito de potencializar o ser humano e não, né, ceifar ele ou criar guetos, clusters, né, que distanciam as pessoas, né? Tem muito disso no documentário, mas não é nenhuma novidade, assim. Isso acontece, o que a gente tem que fazer é começar a entender que a gente precisa regular de alguma forma. A gente como ser humano e não só também pensar em agência reguladora, mas a gente também tem que saber como a gente usa isso melhor, né?
Até um tempo atrás não existia fake news, né, pessoal? Então, nesse grau que existia, né, hoje. Quando você acha que o humano deve intervir no que os dados estão mostrando? Assim, existe uma diferença ali de direcionamento estratégico? Como que Perfeito. é essa questão? Quando eu dou as aulas, né, geralmente eu falo de 3 grandes formatos de empresa, né, de mindset de empresa. Tem que é a Data Informed, Data Driven e Data Inspired. Geralmente são inspirados por dados, direcionados por dados ou informados por dados. Então, esses são 3 grandes jargões que o pessoal usa, e aí a gente pode explorar um pouco isso aqui. Né? Quando a gente é inspirado por dados, esse é o pior dos mundos. Tá? Quando a gente é inspirado por dados, basicamente a gente reforça o nosso viés de confirmação, nosso viés cognitivo de confirmação. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou para uma reunião, por exemplo, que eu vou na direção de fazer uma análise de dados e vou com um número na minha cabeça, sabendo, isso aqui acontece desse jeito já. Então, eu vou procurar alcançar esse número através dos meus dados. Né? Esse é o jeito que a gente só confirma nosso viés, né? Então, ao invés de você pensar... só quer confirmar. Então, ao invés de você ter uma hipótese antes, independente do número, você aceitar que a sua hipótese pode ser refutada, você vai tentar confirmá-la de algum modelo. Né? Então, esse termo foi a Casey que cunhou esse termo, que é a CDO do Google, que é Chief Decision Officer do Google, ela que cunhou esse termo e começou a explorar sobre isso. Tem um outro termo que a gente fala bastante, que é o Data Driven, né, que é direcionado por dados. Na minha cabeça, Data Driven, ele é um momento que a gente chega onde as máquinas começam a tomar muitas decisões por você também, tá? Então, não é só, eu usei um dado para tomar uma decisão. Para mim, isso daí é o Data Informed. O Data Driven é quando eu já tenho uma boa mapeamento daquele processo e eu consigo fazer que as máquinas tomem decisão por mim, tá? Eu falo bastante também em aula, que é um caso clássico, quem deve lembrar aqui da Chapecoense, né? O Chapecoense teve esse problema lá no Netshoes, que quando teve aquele acidente terrível, subiu muito o valor da camiseta na Chapecoense. E eu lembro que foi um burburinho assim, na mídia, falando, pô, mas a Netshoes deixou subir muito o preço. Mas isso nada mais era do que um algoritmo que roda de pricing, né? Que define quando você tem muita demanda, você começa a reduzir sua oferta, então você vai começar a aumentar o preço para equalizar o mercado. Só que na cabeça das pessoas, logicamente, quando a gente foi implementar isso, eu não imaginava que quando tivesse um evento muito único, né, que é tipo terremotos, né, acidentes desse tipo, fosse acontecer esse tipo de coisa. Então era totalmente um processo data-driven, mas teve um problema, e aí vai ter que voltar, dar 2 passos para trás e pensar como tu reimplementa esse negócio de uma forma menos viesada, né, ou que tenta pelo menos encontrar algo que regule esse crescimento. A gente viu isso no Uber também, normalmente a gente tem caso na São Francisco de Uber custando R$500 para andar 2 milhas, sabe? Uma coisa absurda porque não tinha teto, né, de valor. Então é isso que a gente tem que começar a observar também. E aí começou a ser cunhado porque tem, principalmente decisões estratégicas, né, quando a gente fala de data-driven, porque na verdade pode ser que os dados direcionam tudo para um lado, mas você estrategicamente quer ir para o outro. E aí você é muito mais informado por dados. Então a gente entende hoje que os dados eles te informam sobre o melhor cenário possível e você, como ser humano, decide para onde você quer ir. Principalmente quando vai subindo no nível de decisão, né? No nível de decisão mais estratégicas, executivos, a gente tem que realmente ter mais a gente colocar né, a nossa opinião para poder decidir o que a gente quer fazer. Não ser tão guiado pelos dados, porque eles não têm todas as informações necessárias. Apesar de a gente tentar colocar o máximo de informação nos nossos algoritmos, tem algo no nosso cérebro que consegue ser mais inspirador na hora de decidir algumas coisas, né? O que vai ser mais difícil na hora de explicar por que você tomou essa decisão de ir para um lugar diferente dos dados informam, né? Mas aí cabe da pessoa que está decidindo ter os argumentos necessários para fazer isso. Ótimo. Muito bom, acho que a gente abrangeu bem aqui essa parte sua, mas eu não queria deixar de pegar uma outra que também é bem famosinha, que é a parte de liderança, né, e trabalho remoto. Então, conta pra gente também como que foi o seu desenvolvimento, porque você saiu mais de uma área bem, né, de especialista, de técnico, assim, para começar a ser gestor de equipes, líder e tudo. Como que foi essa transição sua e o que que você considera que seja crucial aí para o desenvolvimento de equipes? Eu acho que
principalmente na minha área, é uma área mais sofrida com isso, na área técnica e de computação. Assim, são as pessoas que mais sofrem para fazer essa mudança, né? Sim. Eu fiz essa mudança no meu primeiro emprego, que foi no Itaú. Então, eu fiquei lá, entrei no Itaú em 2008. Em 2010, eu já estava como coordenador da equipe. Em 2011, eu estava como coordenador de equipe e comecei a ter as pessoas. Eu acho que a grande mudança é você entender que quando você é um especialista, você trabalhando ali como analista, né, antes de coordenar, as entregas dependem de você. Na hora que você vira gestor, as entregas dependem dos outros. E fazer isso de uma forma que não doa tanto, particularmente, é difícil, né? As pessoas tendem a querer centralizar muito das decisões, centralizar muito da execução das coisas quando elas não estão indo bem. E aí eu acho que o grande desafio aqui, né, Marília, tem alguns, na verdade, né? Mas é como ser empático com os teus liderados, sabe? E como deixar, dado que você tem um bom processo de recrutamento, você tem um bom time trabalhando com você, como você consegue deixar isso fluir da melhor forma possível. Então, acho que um bom líder, ele dá subsídios necessários para que a equipe consiga performar bem. É isso. Ele consegue tirar os blockers para as pessoas conseguirem performar bem, dado que você confia neles, né? Então, se não existe confiança no time, já é um problema gigantesco. Né? Você tem que confiar no time que você tem. E se você está fazendo como líder trabalho de alguma parte do seu time, você tem que repensar a pessoa que você está refazendo o trabalho, né? Porque pode ser que ela esteja impactando não só você como líder do time, mas os outros do time também, como sendo algo que não está colaborando para a execução dos projetos. Então, tem uma questão de... Você tem que gostar de gente, cara, eu acho. Os líderes têm que gostar de gente, porque senão ele perde, né? Assim, e o que é o mais bonito, né? O mais interessante de ter um time, você ver liderar uma equipe, é tu poder ver que você pensa numa solução de um jeito A, alguém traz uma A linha e depois você acaba com um B porque você nunca tinha pensado numa solução B antes, né? E ela é bem melhor do que a sua A que você pensou lá atrás. Então, e isso traz uma reflexão que eu gosto muito, é quanto mais diverso o time, melhor as entregas que você tem, porque aí você consegue pegar input de lugares diferentes para poder construir uma solução mais robusta e melhor, né? Menos viesada, né? Pelo menos. Sim. Perfeito, muito bom. E como fazer isso, então, dentro de um trabalho remoto, dentro de empresas multiculturais, diversas e ainda remotas? Olha, o aspecto cultural das pessoas é algo que não deveria ser negligenciado por nenhum líder, porque isso é muito importante. Eu senti isso não quando eu comecei a fazer tive a primeira experiência fora do Brasil como líder de um time multicultural, né? Assim, que eram pessoas de diferentes lugares do mundo. E a gente vê que tem a mesma frase, ela ecoa diferente em pessoas diferentes, né? Em culturas diferentes. Então, a partir do momento que você entende isso, o líder tem que, ou a pessoa, né, o gestor ali, tem que ter um cuidado a mais de também adequar a comunicação para essas pessoas, adequar um pouco de qual é o jeito que você fala. Né? Culturalmente, no Brasil tem essa diferença já. Né? Culturalmente, se você for para o norte do Brasil, onde eu sou, tem um jeito das pessoas falarem, gesticularem, também interpretarem certas frases do que totalmente diferente no sul, do sudeste, né? Nordeste. Então, a gente tem que entender também essas peculiaridades para potencializar a dinâmica do time, né? Então, e também, cara, tem toda uma questão. Eu não acho que a gestão tem que ser única, sabe? Não, vou deixar todo mundo equilibrado e vou fazer igual, cara. Não é mesmo isso daí. Eu acho que cada um tem um jeito de gerir. Eu acho que você tem que tentar deixar um pouco equalizado para poder também você não ficar muito louco, porque senão fica muito disperso. Mas você também tem que saber as peculiaridades de cada time, de cada pessoa que você vai trabalhar, porque isso você tem que achar o motivador, né, da pessoa. Se você não conseguir achar o motivador da pessoa para fazer o que precisa ser feito, você vai ter pessoas desmotivadas e você não vai entregar o trabalho que você quer. Né? Então tem uma questão de motivar, e eu acho que tem outra arte que eu acho é você conseguir entregar algo que aquela pessoa tá a fim de fazer, sabe? Então, que eu acho que é isso. Às vezes a gente entrega algumas tarefas para alguém que é mais ou menos, e se você entregasse para outra pessoa que está muito a fim de fazer aquilo, tipo, ela ia voar. Né? Então, como você consegue também determinar quais locais, quais tarefas tem que ser para qual pessoa, que ela consiga fazer isso de uma forma mais rápida do que outra, e não vai doer, né? Não vai ser ruim para ela. A não ser que você queira desenvolver um aspecto, uma habilidade específica naquela pessoa, né? Aí é um pouco diferente.
Muito bem, muito obrigada. Que Só fazer uma legal. observação, para quem não sabe, assim, a gente tem trabalhado juntos na Digital Forest, que é a empresa dele, e eu estou mentorando Nossa, lá alguns projetos. Então, nossa, e posso servir de testemunho aqui para todo mundo que ele realmente sabe fazer isso muito bem feito e apesar, sempre obrigado. que chega nossos desafios, a gente conversa, a gente alinha e eu acho que é isso, assim, que eu tenho passado muito de experiência também, é essa troca e muito aquilo que a gente sabe, né, aprendeu lá com o Charles Duhigg, na experiência dele, nas entrevistas dele com a turma do Google, que é esse canal aberto de comunicação, né? Eu acho que essa troca, onde você se sente seguro para falar e também sabe que a pessoa vai te escutar e que aquilo não vai ser em vão, eu acho que isso realmente é o grande diferencial da produtividade de times, e não só produtividade, como desenvolvimento mesmo, né? De uma equipe se formar. Então, é bem legal, assim, tem sido bem interessante esse trabalho. Que bom. E depois a Obrigado. gente pode falar mais do Digital Forest, né, Ti? Mas Uhum. vamos. Opa, é um prazer. Mas Pois isso que é, falar é importante, né, Marília, assim, o ambiente tem que ser um ambiente seguro, cara, eu acho, sabe, para a sim. equipe. Então, as empresas têm que conseguir colocar isso, né, estabelecer isso entre as equipes. Tem que ter um ambiente seguro para tudo. Então, para ter conversas duras, porque tem conversas duras e está tudo bem ter conversa dura, porque senão não tem evolução também. Para ter espaço para inovação, para ter espaço para elogio e está tudo bem, cara, é muito legal elogiar a pessoa quando faz um trabalho bom, então tem que ser também aberto a isso, né? Então, acho que tem a questão de deixar cada vez mais transparente e seguro para as pessoas poderem usar isso, né? Não tem mais negócio de ambiente de trabalho, ambiente pessoal, cara, tá tudo misturado, e é isso que vai ser mesmo, não tem muito, vai ser muito diferente disso, acho que no futuro. É, acho que sim. Bom, então ótimo, vamos terminar por aqui. Depois a gente faz um outro sobre o Digital Forest. Vamos, ser E divertido. já que você já está em casa mesmo, né? Então Já vamos que tá aqui mesmo. agora falar sobre produtividade, certo, senhor Meu Thiago Deus! Barra? Ainda bem que eu tenho Maria na minha vida. Pois é, me conta aí como que tá. Você está se considerando uma pessoa produtiva? Olha, tu sabe o que é engraçado? Eu não me considero uma pessoa muito produtiva, né? Tu sabe disso, porque a gente trabalha junto, né? Mas foi interessante porque eu ouvi esse dia de um cara que eu acabei de contratar, do Bruno lá na Woke, ele falou, Barra, impressionante a quantidade de coisa que tu fazes, cara, assim, tu não deve, tem 2 filhos. Eu falo, é mesmo? Nossa, eu não acho que faço tanta coisa assim. Mas depois a gente vai pegar a Nossa, nossa agenda e te ver mesmo, que a gente faz muita coisa, né? Que eu faço muita coisa. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu sou produtivo até um certo ponto. Eu acho que a disciplina, ela me deixaria mais produtivo, né? E a gente já discute muito, né, Maria Vitor, nisso daí, sobre como deixar essas coisas mais... E eu acho que é um desafio, e eu provoco muito, viu, pessoal, a Marília sobre isso, porque eu acho que tem um novo desafio nesse nosso formato de trabalho, no formato no futuro do trabalho, nessa dinâmica que a gente está encontrando hoje, de não ter mais as caixinhas, né? Então não tem mais, cara, de 8 a 18 trabalho aqui focado e é mais fácil fazer isso. Então, e aí eu estou falando por experiência própria, né? Então a Marília sabe do meu, e aí eu e a Marília também. Então a gente está trabalhando na Organização Sincera com a Marília, depois fala da Digital Force, depois eu falo da Woke, a Marília está trabalhando em outra coisa. Então são temas diferentes que a gente trabalha durante a semana, né? Durante o mesmo dia, às vezes tem temas diferentes no mesmo dia. sim. Então, agora, por exemplo, eu fiz uma reunião com o Woke de manhã cedo, à tarde eu dei mentoria para uma investida minha, agora estou falando com a Marília, daqui a meia hora eu vou falar com o pessoal do outro projeto da Digital Forest que a gente tem, então a vida é muito, muito louca, né, com esse negócio. Então, a gente está organizando, eu acho que é um desafio mesmo, criar um frame, né, criar um método que a gente consiga melhorar isso, eu acho que é desafiador e eu acho que a Marília consegue fazer isso bem, não, sendo sincero. O que você está sentindo de diferença aí? Nossa, previsibilidade. Adoro isso. Não é algo que eu faço e é algo que eu adoro. É impressionante, porque é engraçado eu falar isso, né? É quase paradoxal eu falar isso, né? Alguém que trabalha com dados não ter tanta previsibilidade. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a colocar eventos mais aleatórios na sua vida, né? Fica mais difícil isso. Então, eu dou um exemplo bobo, né? Mas tipo, meus filhos são eventos aleatórios. Então, eu não sei quando eles vão precisar de mim, qual é a etapa do dia.
E quando eles precisam, eu realmente saio para fazer a coisa que eles precisam e eu tento investir mais tempo com eles. Então é um evento mais aleatório de acontecer, né? As nossas reuniões que aparecem às vezes em cima da hora também, a gente tenta não fazer. Eu amo uma frase da Marília, ela ri aqui, né? Quem não tem agenda Tava vira esperando. agenda. Essa é a minha frase do dia. Quem não tem agenda vira agenda. Pronto. E é muito verdade porque e quando tu consegue ter essa previsibilidade, tu consegue se organizar melhor, né? Então, tanto que eu comecei a dormir mais cedo hoje, nas últimas semanas. Comecei a dormir Olha, meia-noite, que é ótimo, né? Eu começava a dormir 2 da manhã todo dia. Agora eu consigo dormir meia-noite, pelo menos. sim, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Tô tentando orientá-lo aí melhor nisso, porque o Thiago realmente faz muita coisa, vocês devem ter percebido aí pelo próprio currículo dele, mas ultimamente também tem muita coisa aí na bandeja, e realmente é uma questão de organizar melhor e estruturando isso, mas é um processo, né? É um processo que você tem que entender o que também faz sentido para sua vida, o que você consegue lidar, né? Então, assim, é muito interessante isso, você começar a refletir sobre como que vai ser a sua energia ao longo do dia, de acordo com as separações e as organizações ou não, né? Então, Tem uma questão de dizer não também, né, Marília? Eu acho que tem, para mim, isso é muito difícil também, né? Quando a gente começa a aprender a dizer não, é mais fácil. Então, quando tu fala, cara, não consigo, e, tipo, não. E aí de novo, aí impacta um pouco culturalmente também a gente, né? Porque a gente latinos também tem uma questão de não aceitar o não muito fácil. Mas fala assim, cara, não é que eu não queira, mas tipo, não dá. Não dá para fazer isso. E e como aí que você tudo acha bem. que a pessoa consegue visualizar esse não melhor? Então, ela tem que ser empática, né? Basicamente, eu acho que Não, tem eu que ser uma digo questão de. assim, como que você consegue falar esse não, sabe? O que que você Ah, não é- precisa de ter para conseguir falar tem esse que ter não? planejamento, né, pessoal? Vamos lá. Planejamento, ter organização, porque senão tu não consegue fazer isso. Não, Mas é mas sem importante ter isso. puxar a sardinha para o meu lado, mas Não, é mas é sério. verdade. Mas é verdade, assim. Quando eu vejo que, por exemplo, raramente hoje em dia minhas reuniões têm menos de meia hora entre uma e outra. Assim, raramente. Porque eu sei que pode dar um problema, posso atrasar, alguma coisa desse tipo. Então, eu tento sempre deixar essa gordura entre uma e outra para poder saber como eu posso ou também falar com as crianças que eu quero. Então, tem muito dia a gente conseguir fazer isso, né? E eu poder falar, cara, não vou conseguir, porque esse tempo aqui não vai dar. E 30 minutos não é tempo para nada. Não vai dar para fazer isso aqui em 30 minutos. Eu vi uma das tuas lives, né? Acho que foi live, ou teus eventos no Instagram que tu fala sobre isso, que eu achei maravilhoso. E eu botei até um post-it aqui O que você colocou? dos 30 minutos. 30 minutos, né? É Não tem para nada verdade. para mim. Para mim não tem para Sim. nada. Porque Não. no máximo um pomodoro. E é impressionante, porque quando você começa a ter consciência de tempo, e essa consciência ela vem do seu planejamento e do seu ritmo, isso muda. Então, assim, eu percebo, e aí é uma dificuldade que você tem, que às vezes eu tenho, e que a maioria esmagadora das pessoas, eu tô para te dizer que 99% das pessoas têm, é isso, assim, é por falta de planejar e de ter consciência de tempo, as pessoas falam sim, porque elas acham que depende só da motivação delas, e não depende. Não é só você querer fazer algo, você precisa ter capacidade de colocar, né, na sua agenda de tempo mesmo. Então, assim, quando você começa a entender que não é uma questão de empatia ou de, né, gostei, quero fazer, e sim de capacidade, eu tenho capacidade mental, né, emocional também para fazer isso, aí as coisas começam a mudar e as pessoas têm muita dificuldade disso porque elas não se organizam. E para mim isso é muito importante. Eu fico um pouco assustada com essa questão. Então, sim, coloquem a gordurinha de tempo aí para vocês. É E, maravilhoso isso. por fim, deixa eu ver aqui. Como você se organiza hoje para dar conta de tantos projetos e também da sua família? Eu sei, você já comentou aí que sua mudança, né? Existe um Thiago antes e depois de ser pai. Então, como que é isso, essa organização para você? Bem, tem um nível de prioridade aqui. Aí a gente fez um mapa mental que a gente fez uma vez, né? Que a gente começou a consultoria, foi maravilhoso. E a Marília também. Identificar isso também é importante. Então, a gente definir, né, quais são as prioridades da tua vida e como é que tu vai conseguir fazer isso da melhor forma. Mas tem uma qualidade minha que eu acho que eu conecto muito bem projetos, então, assim, de diferentes locais. Então, isso para mim é uma coisa que me ajuda a fazer a transição entre projetos, né? E mesmo assim, eu consigo chavear entre uma coisa e outra de uma forma mais rápida também.
Então, isso eu acho que é uma característica, não sei como eu desenvolvi isso, mas é alguma habilidade que eu desenvolvi. Então, eu consigo fazer isso de uma forma. Não que se beneficie na organização, tá? Mas isso é só ajuda, no caso, eu ter menos tempo para fazer algumas coisas. Então, a priorização hoje é muito mais a minha família. Então, como é que eu faço isso em casa, né, com as crianças? E 2, onde eu vou agregar mais fazendo. Então, acho que tem muito disso, sabe? Se tem uma reunião que eu não vou agregar tanto, cara, não devo estar lá. Porque eu não vou agregar tanto naquela reunião. Isso é muito importante. Então, é importante você também tirar esse ego, né? Eu não preciso dentro da reunião, cara. Assim, eu não preciso mesmo. Então, tem reunião que... A gente na Digital Force tem reunião que eu não preciso estar, assim, não quero estar, porque eu não vou agregar nessa reunião. Pode fazer, porque não tem que estar lá nessa reunião. Na Woke é igual, sabe? Então, tem reuniões que a gente precisa. Então, acho que os gestores também precisam entender isso, né? Assim, micromanagement para quê? Não precisa fazer isso, senão você vai ter o tempo para você, para fazer coisas. Uma vez o Paulo Veras, que era um dos fundadores do 99, eu lembro muito dessa frase que ele falou para mim. Ele e o Peter foram dois que falaram. Quando eles viram a minha agenda, ele falou: então, Barra, você deveria ter na tua agenda uns buracos, tá? Aí eu falei: cara, mas assim, tem espaço, vamos botar aqui. Ele falou: cara, não, precisa ter espaço para pensar, sem nada. Porque para pensar, e preciso de algum imprevisto. Mas para pensar é muito importante, principalmente quando trabalha em uma área muito criativa, né? Então tem que pensar em soluções. Quando é operacional, um pouco menos, mas quando é uma área que tem que inovar, criar sempre, é importante ter blocos que não faz nada, né? Cara, vai dar uma volta, sabe? Tipo, eu gosto muito de andar, né? Então, ele mexe, eu saio daqui para dar uma volta no quarteirão aqui, porque para mim é bom. Os indianos falam que isso é muito bom também, porque circula o sangue pelo cérebro, né? Mas é importante fazer isso, né? Um pouco disso. Então, para mim, e voltar, né? Então, a prioridade é um pouco dessa. Assim, onde eu vou agregar mais, meus filhos onde eu vou agregar mais. E aí, quando eu entendo que meus filhos agregam mais também, né? Então, a gente sempre tem em primeiro lugar. Ótimo, muito bom, obrigada. Agora vamos para a última parte da entrevista. De frente com Marília Sincera, Thiago Barra. Está preparado? Meu Deus! Tá. Vamos lá, Thiago, o que te move? O que me move? Cara, o que me move pode ser muito clichê, tá? Mas é ver pessoas felizes, cara. Assim, é uma coisa que me move muito. Me move muito. Quem te inspira? Jesus Cristo. O que te incomoda? O que me incomoda não empatia, assim. Eu acho que a gente não se colocar no lugar do outro, sabe? Esse é um negócio que me incomoda. Pontos fracos? Pontos fracos, tem tantos. Eu vou falar aqui publicamente todos os meus pontos fracos, é absurdo isso. Não fazer tanto exercício físico. Ok. Um sonho? Um sonho, cara, morar numa casa no meio do mato com super tecnologia. É isso. Ok. Um lugar? Mosqueira, uma praia perto de Belém. Uma bebida? Bebida, vinho. Adoro. Um objetivo para 2020? Entregar os projetos da Woke e da Digital Force com excelência. Uma música? Eu adoro música, cara. Eu vou falar uma que eu tô lembrando agora, que é do Oxum, uma música baiana, que é uma lindeza de música. E a música de muito tempo, que o Olodum tocava muito, né? Chama Edo Oxum, que se vocês assistiram Axé, vocês vão ver essa música lá. É linda demais a música. Boa. Um filme? Matrix. Adoro. Eu tô rindo porque hoje eu tava vendo uma conspiração falando que talvez a gente esteja vivendo na Matrix. Eu já vi. São ótimas essas. Ai, meu Deus, adoro. Tá entre Matriz e Poderoso Chefão. Acho que tem essa duplinha. Vou te poupar da frase, tá? Já falei a frase. Falou a frase? Já falei a frase. Bom, então, muito obrigada. Você sobreviveu.
Faltam só mais 2 perguntinhas agora, que é... Mas eu vou te falar um livro que tu falaste que tu ia perguntar, mas eu vou te falar. E o livro vinha dessa frase, tá? É um livro que eu gosto muito, que se chama A Insustentável Leveza do Ser. Eu sempre indico todo mundo para mim, acho que é um dos únicos livros que eu lembro que eu li. Eu li há muito tempo atrás. E tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele fala assim: tinha um peso, mas não era o peso do fardo, e sim da insustentável leveza do ser. Porque às vezes a gente acha que a gente é super leve e às vezes ela fica insustentável, essa leveza. Uau, profundo. Profundo mesmo. Gostei. Bom, muito obrigada, Ti. Agora, só para a gente finalizar, vamos lá. Quem você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Deixa eu ver. Contigo. Eu queria que o... Posso falar com a pessoa? Vai. Eu queria que tu falasse com Jeff Bezos. Isso é ótimo. Tá ótimo. Além dele, tem alguém que você pode me colocar em contato, por favor? Esse cara deve ser super produtivo. Eu te mando o e-mail dele, eu tenho e-mail dele. Não, mas acho que tu pode falar. É uma pessoa que eu queria que tu falasse, que é com a Dani, que tu vai conhecer. Com a Dani, que é a nossa do Digital Force, a gestora. E é uma pessoa que é muito legal, muito inteligente. Eu queria que tu conhecesse. Beleza, boa. E, por fim, como as pessoas podem te encontrar? O que você está fazendo de bom aí nas redes? Bem, pessoal, encontra no Instagram, @thiagovbarra. Tem o site da Digital Force também, tem o site da Woke. O site da Woke é wokepeople.com.br e o site da Digital Force, digitalforce.com.br. Mas geralmente estou publicando coisas no meu Instagram. Por favor, não sou Marília, né, cara? Marília é uma geradora de conteúdos absurda, parabéns para ela, é uma máquina, adoro isso. Eu não consigo, infelizmente não consigo ter essa disciplina de fazer isso. Vou fazer, mas não tenho disciplina ainda. Mas sigam lá, manda direct que a gente vai se falando por lá. E LinkedIn, né? LinkedIn também. Então, não estou produzindo também tudo quando eu gostaria, mas LinkedIn estou por lá também, que é a rede social profissional do mundo, né? Isso aí. Muito obrigada. Foi ótimo, obrigado adorei. Pelo papo, foi ótimo. Espero Gostei que as também. pessoas tenham gostado, que possa acrescentar aí para todo mundo. Depois eu te chamo mais a gente continuar o papo. Obrigado, foi maravilhoso. Valeu, viu, Marília? Obrigada, Ti. Um beijo. Beijão ainda. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!